Olá, pessoal! Que feliz que eu fico, porque eu sei de verdade que eu vou ajudar muito crianças, famílias, profissionais, né, a impactar o processo de desenvolvimento cognitivo dessas crianças para o resto de suas vidas, para trazer autonomia para as crianças, felicidade, impactando na vida das famílias, né? E também no caso dos profissionais, a gente sabe que esse profissional fica muito mais motivado, que ele tem um aumento nos atendimentos dele, certo? Isso tudo traz muita motivação, muita felicidade para continuar trabalhando, né, nessa nossa área que é tão difícil, tão complicada, porque aqui a gente não tem muita exatidão nas coisas, então a gente sabe que cada ser humano é único e muitas vezes a gente não vê o quê? O resultado. Tá? Então, pessoal, esse workshop, ele é especificamente voltado para resultados, porque eu tenho uma história para contar para vocês de vida, que ela foi marcada pela frustração de não trazer resultados. Meu nome é Michelle, eu sou pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação, sou formada pela Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, também fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná. Então, olha só, pessoal, quando nós falamos de desenvolvimento cognitivo infantil, nós estamos falando de uma ciência muito complexa, certo? Só para vocês terem uma contextualização aqui. Operatório nada mais é do que um termo que nós utilizamos muito quando nós estudamos o desenvolvimento cognitivo infantil para entender que a criança está operando mentalmente, ou seja, ela está raciocinando, tá? Ela está raciocinando, ela está se desenvolvendo e como que se dá toda essa questão aqui de raciocínio lógico, de raciocínio, né, das crianças. Eu não vou falar mais essa palavra lógico, porque vocês aí acabam se confundindo e achando que raciocínio lógico é matemático, mas não é só matemático. Matemática é uma partezinha do raciocínio lógico, tá bom? Então, gente, isso daqui é algo muito complexo e a gente vai ter que entender pra gente ter resultado nos nossos atendimentos. E aí que a gente vai fazer isso através de jogos lógicos, tá? Por que eu falo sempre jogos lógicos? Porque os jogos, pessoal, eles têm outras predominâncias também, né? Eles podem ser jogos voltados mais para a parte afetiva, eles podem ser voltados mais para a área social. É fato que os jogos, todos eles abrangem os três pilares, tá? Da aprendizagem, todos os três pilares que a gente entende que são necessários para que a aprendizagem ocorra, que é o social, é o afetivo, né? Emocional, enfim. E o cognitivo, os jogos contemplam, mas eles têm suas predominâncias, tá? Então aqui eu tô falando de lógicos porque eu tô falando de desenvolvimento cognitivo, tá bom? E também, gente, eu não tô falando aqui de qualquer jogo lógico. Eu tô falando de jogos que foram selecionados. Ó, eu ponho aqui as letrinhas para não esquecer do que eu quero falar para vocês, tá bom? Exatamente. São jogos selecionados, tá? São jogos que eu criei, muitos deles eu criei, tá? E são jogos, o que eu coloquei esse A aqui? Aperfeiçoados! Meu Deus, como a minha memória tá horrível! Sim, claro! Porque tem alguns jogos que não são originais, né? Como xadrez, damas, e que eu estou só mostrando pra vocês aqui. Eu vou mostrar pra vocês, né? São jogos selecionados que muitas vezes a gente utiliza eles lá bem certinho, no lugar certo, na hora certa, tá? E tem jogos que são aprimorados no sentido de que eles têm a sua origem e eu aprimorei algumas questões que eram importantes e que eu sempre entendi como essenciais, tá? E os jogos criados, que são jogos específicos que eu criei porque eu sentia muita falta durante todo o meu processo de atendimento, minha carreira, o meu período, né, de atuação, eu sempre senti falta, tá? E esses jogos lógicos, eles são todos voltados para os processos mentais, tá? Que tá aqui, ó, escrito. Eu já vou trazer para vocês aqui com calma isso daqui. Avaliação cognitiva das crianças. Você vai ter acesso aqui, então, gente, a uma ciência de extremo valor, que é a epistemologia genética, tá? Essa pesquisa que durou mais de 35 anos e que foi provada, comprovada e, assim, até hoje ninguém nunca conseguiu desbancar essa pesquisa, tá? O máximo que eu encontrei, gente, e olha que, assim, eu fuço em tudo, tá? Eu fuço, assim, é banco de teses da USP, não é em qualquer lugar, não. E o máximo que eu encontrei, pessoal, foi assim, para além de Piaget,
as pessoas falando, nossa, será que a gente poderia ir além de Piaget? E mesmo assim, chegavam no final percebendo que as contribuições que as pessoas conseguiam trazer não eram tão ainda relevantes, algo que tivesse que fazer um alarde em cima daquilo, porque a epistemologia genética realmente fez toda a diferença quando ela estudou a questão da episteme, que é, né, a aquisição do conhecimento pela criança, tá? E o que essa pesquisa lá de Jean Piaget, o que ela conseguiu ao longo desses 35 anos, de 4 fases super complexas? Eles pesquisaram, então, que as crianças, eles perceberam padrões, né? Que as crianças passam por fases do desenvolvimento cognitivo, que as crianças têm processos mentais em cada fase dessas, tá? E que as crianças têm tipos de jogos, que nada mais são do que o jeito que as crianças brincam, de acordo com cada fase também, tá? Então isso aqui, pessoal, é uma ciência, tá? Que ela é indiscutível. Aí depois, pessoal, é a questão da estimulação. Eu usei a palavra estimulação, mas pode ser intervenção, pode ser otimização da aprendizagem, tá? Eu gosto muito também de utilizar a palavra prevenção, porque vocês vão ver que todos os processos mentais que nós vamos trabalhar com as crianças através dos jogos, nada mais é do que um estímulo que faz com que a criança esteja, né, que a gente esteja fazendo um trabalho de prevenção para que essa criança não tenha dificuldade de aprendizagem mais pra frente, né? Que ela possa realmente se desenvolver, amadurecer cognitivamente e não passar por um processo de dificuldade de aprendizagem mais pra frente, tá bom? E daí, né, a cereja do bolo, gente, como se não bastasse esses jogos maravilhosos aqui, que são únicos, que são do projeto Bichos Brasileiros, que eu também depois vou explicar pra vocês com calma como que surgiu esse projeto, como que foi tudo. Mas aqui, eu quero voltar aqui e falar da avaliação agora, essa avaliação da evolução do aprendiz. Porque, gente, isso daqui foi algo que me consumiu ao longo da minha carreira. Eu não me conformava em não ter um material específico que trouxesse algo sistematizado em relação à avaliação da evolução, tá? Nós sabemos que a epistemologia genética, ela nos permite aplicar as provas, tá, do diagnóstico operatório com um determinado período de tempo. A gente não pode ficar aplicando sempre, né? E aí que eu elaborei um material especificamente em relação aos jogos, que através desse material e através dos jogos você vai poder avaliar a evolução da criança dentro da epistemologia genética, dentro dos processos mentais e das fases do desenvolvimento, e você vai poder entender, então, quais foram os avanços daquela criança, em quanto tempo, né? E aí você, que é um profissional, vai poder trazer isso para a família, para o teu cliente que você está atendendo, e você vai se motivar para continuar fazendo esse trabalho. Porque eu volto a dizer, gente, o mais triste de um profissional e de um pai é não conseguir avaliar e ver o resultado. Isso é para tudo, gente. Você vai fazer uma dieta, você não emagrece. Você já não para tudo e começa a comer pizza no dia seguinte? Eu não sei vocês, tá? Mas eu sou assim. E olha que eu andei emagrecendo muito ultimamente, porque eu ganhei 25 quilos na gestação do meu último filho e eu penei pra perder. Eu não terminei ainda, não voltei ainda o que era antes, mas eu emagreci 10 quilos, não foi os 10 quilos do parto, ou seja, eu perdi antes. E eu digo, gente, se eu não vejo o resultado, a minha tendência é desmotivar. E o mesmo é com a psicopedagogia, e o mesmo é com o pai e com a mãe que tá querendo ver a evolução do filho. Então, isso daqui foi algo que eu desenvolvi pensando muito na motivação e também, obviamente, né, é óbvio que o foco sempre é a criança, no final das contas, né, tá bom? Mas agora eu vou falar rapidinho aqui como que eu cheguei nisso tudo, tá? Onde e quando tudo começou? Em 2012, eu e uma colega minha, que se formou comigo, muito minha amiga, nós abrimos esse consultório em 2012 e eu logo de cara me frustrei muito. Por quê, gente? Exatamente por conta disso. Eu não tinha a transformação que eu queria nas crianças, tá? Então, eu já ficava assim, né, poxa vida, por que tá acontecendo tudo isso? Por que eu não chego onde eu quero? Daí eu chegava em casa super frustrada, falando pro meu marido que eu achava que a psicopedagogia era um limbo, porque ela não era nem o ensino propriamente dito, né, que você não chega ali objetivamente. Ela também não era psicologia, então muitas vezes eu achava que eu tinha que ter mais abrangência na parte emocional da vida daquela criança. E eu achava que a psicopedagogia era um limbo, eu não tinha entendimento do poder de transformação da psicopedagogia, tá? E isso tudo acontecia, gente, por quê também?
Porque os pais, eles têm um poder muito maior de atuação na vida dos filhos do que a própria escola, que fica muito tempo com a criança, e do que o profissional psicopedagogo, né? Se nós não fizermos um trabalho com as famílias, a gente realmente não vai ter resultado, né? E era isso que acontecia comigo. Então, assim, vou trazer aqui para vocês o panorama do que eu tinha lá no consultório, né? Aí aqui eu já tô entrando numa fase um pouquinho mais avançada mesmo, tá? Que eu já tinha lá os meus atendimentos mesmo, os meus clientes, tá? E aí o que eu percebi aqui naquela amostra que eu tinha na minha realidade do meu consultório, tá? Então vejam, eu coloquei aqui uma pirâmide para vocês terem uma noção, tá? E na base dessa pirâmide eu tinha entre 60% das crianças e das famílias que chegavam, eu tinha crianças entre 6 e 7 anos, tá? Que tinham uma imaturidade em relação ao seu desenvolvimento cognitivo infantil, tá? Nós fazíamos a avaliação e sempre acabava caindo nessa questão da imaturidade em relação ao desenvolvimento cognitivo, tá? E por que acontecia isso aqui, tá, gente? Nesse contexto do meu consultório, como eu falei pra vocês, até como Piaget sempre diz lá na epistemologia genética, que nós temos que sim sempre levar em consideração o meio das crianças. Eram crianças que que eu percebia, né, que elas não tinham manipulação e exploração do meio. Por quê? Geralmente são famílias muito super protetoras, fazia toda a diferença na autonomia dessa criança, tá? E essa criança realmente, ela não tinha essa questão da exploração do meio, tá? Até aqui embaixo, ó, eu puxei aqui para vocês 2 setinhas para eu destrinchar isso aqui até com mais calma, ó. Então eu falo, são crianças que não têm muito acesso à natureza, porque, gente, esse é o contexto da maioria das crianças hoje em dia, né? Acesso à natureza hoje é extremamente escasso. Uma criança, quando ela tem acesso à natureza, que ela tem condições de fazer essa exploração aqui do meio, gente, pensem, tá? Todas as vezes que eu vou falar dessa questão do acesso à natureza, eu dou exemplos sobre o quanto as crianças podem ter entendimento de física, química, matemática. Porque vejam, gente, se eu vejo um fruto caindo do pé, tem ali a questão da gravidade, da velocidade. Se eu tô vendo uma árvore frutífera, eu já sei qual que é a espécie, já tem classificação. Enfim, água, terra, areia, são materiais, é matéria, né? Que as crianças fazem ali, por exemplo, depois vocês vão entender isso que eu tô falando. Mas vejam, por exemplo, areia, a criança faz inúmeras modificações ali com areia, mas ela vai tendo esse entendimento de que aquela matéria permanece a mesma quantidade. Então, enfim, ela vai evoluindo, tá? De uma forma, claro que não extremamente consciente, porque ela não chegou ainda no raciocínio, né? No operatório, mas ela vai evoluindo. E como ela não tem esse acesso à natureza, é fato que ela vai ter o seu desenvolvimento cognitivo atrasado, né? Tá? Outra coisa, as crianças de hoje em dia não tinham espaço mais para brincar. Por quê? Hoje nós vivemos em apartamentos pequenos, né? Todo mundo quer ficar na área urbana, perto de tudo. Então essas crianças não tinham mais esse espaço livre para exploração do meio, tá? Outra questão muito forte da nossa geração, tecnologia. Quando a criança está na tecnologia, ela não está explorando o meio material que ela vive, né? Então ela fica ali estática, paradinha, ela não desenvolve nem a questão motora, nem a questão de exploração do meio e nem esse desenvolvimento cognitivo. E a autonomia também aqui eu coloquei, que eu falava, mas meu Deus, essa criança não sabe amarrar ainda o sapato, ela não vai buscar uma água, nem separar a roupa meia suja, a criança sabia fazer classificação, né? Onde que vai a roupa suja, onde que tá a roupa limpa? A criança não fazia. Então, pessoal, essas questões aqui, elas acabavam impactando, e isso, eu falo acabavam porque eu tenho essa história lá pra trás, que eu tô contando pra vocês, mas isso é mais atual do que nunca, né? Elas tinham essa dificuldade em sua lógica do pensar de todas as aprendizagens, e não da matemática, né? Como eu falei pra vocês ali, lógica não é matemática. Matemática está dentro da lógica, mas ela não é só matemática, tá? Então essas crianças chegavam lá com 6, 7, 8 anos, com todas as dificuldades em relação às aprendizagens escolares, né? E maturidade em relação ao seu desenvolvimento. Aí você ia ver a história dessa criança, estudou em escolas que não tinham parquinho, que não tinham, né? Não tinham isso tudo aqui que eu trouxe pra vocês agora, tá?
E aí, pessoal, subindo um pouquinho aqui na pirâmide, 30% dessas crianças que eu atendia, elas já tinham outras idades, tá? Elas eram até muitas vezes um pouquinho mais velhas. E elas já tinham dificuldades, né, não só de imaturidade, como de conteúdo. Por quê? Porque elas já não tinham aprendido aqui, né? Então, assim, uma família que demorou um pouco para diagnosticar que a criança estava com dificuldade, uma escola que demorou um pouco, que demorou para encaminhar, ou às vezes, né, aquele ambiente não favoreceu mesmo para perceberem, e aí essa criança já chegava até com dificuldade aqui de conteúdo, tá? Consequência da imaturidade, então já era um nível acima, tá? E aqui, pessoal, somente 10% das crianças que eu atendia realmente tinham algo que a gente pudesse dizer, não, aqui eu tenho um déficit, aqui eu tenho um transtorno, aqui eu tenho, sei lá, uma deficiência, um histórico dessa criança que realmente fez diferença. E eu não vou entrar aqui, tá? Faço questão de não entrar porque não faz parte desse conteúdo. Aqui são outras questões que a gente, né, levaria mais uma vida para estudar. Mas eu tô aqui batendo muito nessa situação dessas crianças que não foram estimuladas o suficiente e elas são a base da pirâmide, 60% das crianças, tá? Aqui, gente, eu poderia até ir mais a fundo, tá? Dizer para vocês que o que nós estamos fazendo com as crianças hoje é uma atrocidade, que essas crianças, elas acabam recebendo medicação depois de um tempo, porque elas estão todas ansiosas, são crianças que são ativas, elas precisam descarregar essa energia, que é um instinto também de desenvolver a parte motora, a parte sensório, e a gente muitas vezes, essa criança, né, não viveu o que tinha para viver, ela chega lá com dificuldade, com desatenção, tecnologia, né, gera muita desatenção, e ativas demais, e elas acabam recebendo medicação. Então vejam que atrocidade que nós fazemos com as crianças hoje, tá? E aí, o que eu, na minha ignorância, tá, de início de carreira, o que eu fazia? O que eu achava que ia suprir tudo isso? Lógico, né, eu orientava os pais, por quê? Porque eu sabia que o meu tempo era limitado, né? Como eu já falei pra vocês aqui, eu sabia que o meu tempo era limitado e, na realidade, a questão da orientação aos pais e às famílias, ela é a base também da psicopedagogia. Então, assim, não é que eu estivesse errada, mas eu estava iludida, achando que somente orientar os pais e dizer, olha pai, olha mãe, você vai fazer isso vai funcionar, tá? Então, não é só isso, não é só falar pro pai e pra mãe que o que eles estão fazendo tem que ser modificado, né? E vocês já vão entender por quê. A questão do vínculo afetivo também é muito importante, né? Porque só a questão do tempo, como eu falei, obviamente os pais têm muito mais tempo com as crianças do que a escola e a psicopedagoga ainda muito menos. E o vínculo afetivo, né, que os pais têm, então que faz com que o poder dessa aprendizagem seja muito alto, né? A criança, quando ela tem vínculo afetivo envolvido na aprendizagem, a neurociência explica que ela tem um poder de aprendizagem extremamente alto, né, se comparado às outras aprendizagens que ela tem com outras pessoas, outros profissionais e de outras formas, né? Então, o vínculo afetivo, ele é essencial para a aprendizagem acontecer. E aqui, por conta de todo esse cenário, eu sempre orientava os pais para aumentar o meu tempo de atuação com a criança. Eu trazia lá um projeto de extensão do consultório, né? Qual que era a única forma que eu tinha de fazer essa estimulação avançar para casa da criança, né? Para aumentar esse tempo, para essa estimulação acontecer em casa? Eram através dos jogos, né? Então era através dos jogos que eu sempre orientava os pais. Mas, tá? Vocês vão ver que isso não funcionou muito bem. Então, gente, olha o que eu coloquei aqui. A orientação às famílias, quando ela era afetiva, quando ela era comportamental, até em relação aos ambientes, eu orientei muito as famílias. E isso daqui caminhava. Por mais que vocês achem, nossa, Michele, comportamental, afetivo, mas caminhava muito bem. Porque aquilo que eu falo, sem julgamentos, né? Os pais não estão querendo errar de propósito. Eles fazem o que é possível, né? Mediante o cenário que eles vivem e que é possível, né, na realidade deles, tá? Mas, pessoal, quando eu chegava aqui, tá, no desenvolvimento cognitivo, que trazia esses conteúdos de funcionamento da cognição, travava tudo.
Tudo, tudo, tudo. E aí que entra, né, isso que eu falei desse projeto de extensão que eu sempre trazia para os pais, que era relacionado aos jogos. Porque, como eu falei, eu me negava e me nego até hoje a mandar atividade para casa da criança. Isso ela tem lição de casa da escola, não é o meu papel enquanto psicopedagoga. O meu papel enquanto psicopedagoga é fazer a mediação, a intervenção, a estimulação, né, a indagação para que a criança seja autora, protagonista do seu processo de transformação e de aprendizagem. Então, não adiantava mandar para casa lá um livro, uma atividade. O que eu sempre solicitava aos pais era que eles tivessem essa possibilidade de brincar com seus filhos mediante jogos lógicos, né? E através disso eu tinha a parte afetiva, eu tinha a parte social, que também é um pilar da aprendizagem, e eu tinha a parte cognitiva, tá? E aí aqui eu achei, então, que tudo isso ia ser maravilhoso, que ia funcionar. Mas, como eu falei pra vocês, quando a gente entra nessa questão cognitiva, as famílias, no meu caso, na minha história, as famílias não davam conta, tá? Tinha uma dificuldade muito, muito grande. As consultas eram extremamente exaustivas e longas e mesmo assim não conseguia chegar nos resultados que eu queria, tá? Esses jogos, né, eles têm a aprendizagem que a gente chama de assistemática, que é aquela que traz vínculo com a aprendizagem. E aí, essa aprendizagem assistemática, a criança sempre entende como brincadeira. A sistemática é nada mais do que fora da escola, né? Uma aprendizagem que é sistemática e objetiva, ela aprende geralmente dentro da escola. Uma aprendizagem que é assistemática, que é livre, que acontece quase sem querer, ela é espontânea, ela tem um vínculo muito grande aqui com a criança, porque a criança entende como brincadeira, ela entende como algo muito mais leve, né? Tá? E aí você que é professora pode falar assim, Michele, mas eu vou trabalhar os jogos em sala de aula. E eu vou te dizer que continua sendo uma aprendizagem assistemática, porque a criança entende dessa forma, tá? Ela entende como brincadeira, ela entende como aprendizagem assistemática. Esse vínculo que ela tem com a aprendizagem assistemática é muito forte, tá? E aí a gente tem baixa resistência das crianças para jogar, né? Os 3 pilares da aprendizagem, como eu já falei, que é o social, o cognitivo e o afetivo. Então tudo isso aqui era para ser perfeito, né? Quando eu trazia para os pais esse tipo de orientação. Mas, mesmo assim, não funcionava, tá? E aí, por que eu coloco aqui? Sem julgamentos. Gente, porque assim, eu vou falar para vocês que a minha formação foi terrível, tá? E eu não tô falando aqui da pedagogia, do mestrado, eu tô falando da pós-graduação em psicopedagogia, tá? Porque na faculdade, na pedagogia, a gente aprendeu muita coisa sobre epistemologia genética, mas ela não tinha esse enfoque dos processos mentais, dos raciocínios, entende? Que isso é algo realmente muito específico e que a universidade, enquanto graduação, não tem realmente essa obrigação. Agora, quando você parte para um curso de especialização, que é um curso de especialização da aprendizagem, cujo objeto de estudo é a aprendizagem, ali sim você tinha que ter todos esses conteúdos. E, gente, a minha formação foi terrível. Aí, eu digo assim pra vocês, pode ser que vocês estejam se perguntando, nossa, que faculdade que ela fez, que pós que ela fez e tal, e tudo mais. E eu digo assim, gente, não importa. Sabe por quê? Porque todas as colegas que eu conversei na minha carreira, na minha vida, falaram que as suas formações também foi horrível. Então, por mais que seja uma boa instituição, o fato é que isso aqui é tão complexo que o curso nunca vai dar conta, tá? Nunca vai dar conta. Aquele estágio, gente, que nós fazemos na pós-graduação, aquilo ali chega a ser ridículo, né? A gente só vai entender mesmo de cognição humana e infantil quando nós nos debruçarmos sobre esse conteúdo, tá? E aí o que acontece? Para você se debruçar sobre um conteúdo, você tem 2 possibilidades. Ou você lê todos os livros e faz tudo que você puder, todas as pesquisas, lê todos os artigos e todos os livros sobre um determinado assunto, ou você faz um curso que te traga aquilo mastigado. E é por isso que é tão importante também os profissionais que fazem essa sistematização do conhecimento, sabe, gente? Esses tempos atrás aí, eu descobri que Thomas Edison não descobriu, não foi o inventor da lâmpada assim do começo ao fim. Aliás, eu me sentia até meio ignorante, porque diz que isso é bem conhecido já. E diz a lenda que as pessoas criticaram muito ele porque ele se colocou como inventor, né?
mas que antes dele tiveram gerações estudando para que ele fosse lá e realmente, né, tivesse o último link ali, tá? Mas o fato é que se ele não tem esse último link, nós não teríamos a luz, né? A gente não teria energia elétrica. E aqui acontece uma coisa muito parecida com o Jorge Visca, que é um autor que tem uma linha de atuação na psicopedagogia que eu sigo, tá? Que é uma linha muito forte dentro da psicopedagogia, que ele chama de epistemologia convergente, tá? O que que ele faz? Ele une a parte social, a parte cognitiva e a parte afetiva. Na parte cognitiva, ele traz todos os ensinamentos da epistemologia genética e mais do que isso, gente, ele compilou testes que o Piaget estudou ao longo daqueles 35 anos lá que eu mencionei para vocês. Pra gente hoje poder sentar e fazer essa avaliação aqui com cada sujeito, foi por conta que depois dele vieram outros autores, tá? Inclusive o Jorge Visca, que compilaram esses testes, trouxeram pra gente manuais dizendo, faça isso, isso e isso, tá? Sem esse tipo de sistematização do conhecimento, a sociedade também não anda, porque nós não vamos dar conta de estudar tudo que as gerações anteriores descobriram, tá? Então aqui, o que eu quero dizer pra vocês é que eu estudei muito, tá? Ao longo de muitos anos, né? Pra chegar onde eu cheguei hoje aqui, trazer pra você tudo sistematizado. E aqui começou porque eu fui participar de um curso, tá? De aprofundamento em diagnóstico operatório e eu passei vergonha, tá? O que que aconteceu, gente? Eu cheguei lá achando que era uma turma grande. E quando eu cheguei lá, era só eu e mais uma aluna. E a orientadora, né? A professora. E aí que foi praticamente ali uma supervisão e eu não tinha todos os conhecimentos, porque era muito no começo, era bem lá no começo, e aí que eu passei vergonha. Então a partir dali, eu me preparava todos os dias para ir para aula, porque eu não queria passar vergonha, e isso foi excelente para mim, porque só assim eu evoluí a ponto de ter tudo isso aqui muito bem sistematizado na minha mente, né? A ponto de me tornar uma profissional muito melhor, e aí, a partir de todos esses conhecimentos que nós já tivemos lá atrás, de poder evoluir e trazer para vocês o que eu vou trazer hoje aqui, tá? Que vocês vão ver qual que é a sistematização do meu conhecimento, tá bom? Aí, gente, outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Então, esse negócio de não julgar os pais é porque, assim, se a nossa formação foi horrível, imagine que os pais vão entender de desenvolvimento cognitivo infantil. É muito complexo. Então, os pais não vão seguir uma receita de bolo, porque ninguém gosta disso. Porém, eles precisam entender o que ocorre com seus filhos. Quando eu falo aqui da receita de bolo, eu vou falar mais uma vez de dieta. Não vou falar de dieta, vou falar reeducação alimentar, né? Os nutricionistas ficam muito brabos comigo. Se você tá, né, entendendo que você tá comendo um alimento que tá fazendo mal pra você, que o outro faz bem, que o outro acelera teu metabolismo, que com esse você vai sentir menos fome, que isso vai aumentar tua glicose, vai diminuir tua glicose, vai ajudar você a emagrecer, não é muito mais fácil de você seguir uma reeducação alimentar do que você chegar em casa só com a receitinha de bolo, com a receita da dieta, da reeducação alimentar na mão? A primeira dificuldade que você tiver, você vai falar, ai, dane-se, eu vou comer uma pizza e um bolo de chocolate aqui. Agora, se você tá lá estudando, internalizando toda aquela importância pro teu organismo, as pessoas muitas vezes vão até além de saber que alimento que gera qual doença, qual que cura. É muito mais forte, gente, para você conseguir seguir, né? E isso a gente tem um outro nome até que nós falamos na psicopedagogia, que é o entendimento dialético do conhecimento. Isso é comprovado cientificamente, que o ser humano, quando ele entende o todo, ele entende a parte, tá? Então, é isso. Os pais precisam entender o que acontece com seus filhos, mas eles têm que ter isso de uma forma mais mastigada, senão eles não vão entender, tá bom? Então, por que as orientações não funcionavam lá na minha história, mesmo quando eu utilizava os jogos? A questão do material, tá, é a seguinte: eu posso até trazer para os pais lá qual material eles têm que utilizar, só que tem um problema. A atenção das crianças, nessa faixa aqui, principalmente do pré-operatório, é uma atenção reduzida. Eles não ficam tanto tempo em cima de um jogo. Então, automaticamente, os pais acabavam puxando outros materiais lá, tá? Eles faziam aquele que eu mandava, e olha que a relação era grande, muitas vezes.
e eles acabavam utilizando outros. Mas por que também, né? Tinha a questão também de investir nesses jogos aqui, né? Se eu dava uma relação para eles lá de 10 jogos, mais ou menos, e aí o que acontece? Essas famílias, elas já estavam pagando a consulta, imagine quanto que isso não impactava na renda dessas famílias. E daí mais os jogos, mais os professores particulares que eles também precisavam contratar. Lembra que eu falei lá das crianças que já tinham dificuldade de conteúdo? E também, às vezes, acontecia de um outro profissional, né, que eles precisavam contratar. Eles sabiam que a criança ia sair daquela fase logo. Então, essa lista deles acabavam não adquirindo esses jogos que eu trazia. Então, tinha muita dificuldade com essa relação mesmo ao material. A capacidade cognitiva, que obviamente era a maior questão aqui, né, que dificultava para os pais aplicarem aquele jogo, porque no momento em que eles estavam aplicando, eles não tinham noção do que aquela criança era capaz e do que ela não era, então isso aqui dava muito problema, né? E também, gente, agora aqui partindo para os jogos, né, que nós compramos no mercado mesmo, que são, né, que eu digo mercado assim, loja de brinquedo, o manual de instruções, pessoal, desses jogos, tá? Todos os jogos que eu adquiri ao longo da minha vida, eu via que o manual de instruções não era legal. Por quê? Primeiro que na caixa vinha uma idade. E aquela idade sempre estava ou menosprezando ou supervalorizando a capacidade da criança, tá? Eu nunca usei as idades que vinham na caixa, nunca, nem para os meus filhos, nem no consultório, eu nunca usei a questão das idades que vinham na caixa. E o manual de instruções, gente, é uma coisa que tem que ficar muito claro para todo mundo, para os pais, para os profissionais, para os professores. Ele é voltado para o jogo e não para criança. Tá? Ele é voltado pro jogo, então não adianta ele falar que vai estimular esse, aquele outro. Não vai, depende do ser humano, cada ser humano é único. Então, não adianta eu querer falar que aquele jogo vai funcionar, que vai dar certo para aquela criança em específico e que vai estimular aquilo. Você tem que entender ali do ser humano, do sujeito, para você poder saber exatamente qual jogo, tá? Então esse manual de instruções é uma coisa assim que sempre me chamou muita atenção, porque quando nós compramos qualquer coisa na vida, a gente tende a ler esse manual, tende a aplicar. Eu falo tende porque tem gente que é teimosa e não lê. Mas enfim, aí piorou ainda mais, né, quem não lê. Mas enfim, né, você tende a ler e tende a aplicar e tem sempre um especialista ali que tá te dizendo, olha, faça isso, que o eletrodoméstico, enfim, o eletrônico vai funcionar desse jeito. E aqui, quando o manual de instruções fala assim, faça isso que vai funcionar desse jeito, ele tá se referindo à criança, que é um sujeito, um ser humano. Então não adianta, o que eu falo aqui, ó, não vendo jogos, gente, não adianta vender jogo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses jogos que eu idealizei, que são dos bichos brasileiros, eles são lindos, eles têm uma parte gráfica muito linda. E volta e meia, eu posto nas minhas redes sociais, né? Porque é muito gostoso e tudo mais. E volta e meia tem gente me perguntando, né? Ah, quanto que custa e tal. E eu sempre deixo muito claro para as pessoas, eu não vendo jogos, tá? Eu capacito profissionais, pais, professores, psicólogos, psicopedagogos a entenderem o quê? Desenvolvimento cognitivo infantil são as fases que cada ser humano perpassa para que evolua em seu desenvolvimento cognitivo, tá? E no caso da infância são 3 fases, sendo que uma delas, que é de 2 a 7 anos, a gente já subdivide em mais 3 por conta que é um período muito complexo, tá? Eu também capacito em relação aos processos mentais que cada fase dessa daqui tem, né? Então vocês vão ver que, por exemplo, só na fase do pré-operatório a gente tem mais de 12 processos mentais, tá? Eu já vou explicar isso para vocês com mais calma. Eu também capacito essas pessoas, esses profissionais, esses pais em relação ao tipo de jogo, que nada mais é do que o comportamento da criança, no sentido do quê? Que a criança, Piaget descobriu que a criança brinca conforme o seu desenvolvimento. Então, assim, o que ela necessita no seu instinto é que vai fazer com que ela brinque. Então, se ela está necessitando lá o bebezinho que necessita de um desenvolvimento motor e sensório, ele vai ter brincadeiras que são, a gente chama de jogos de exercício sensório-motor. Se a criança está naquela fase em que ela adentrou o momento simbólico, que ela adquiriu a fala, que ela começou a desenhar e ela precisa da parte do simbolismo na vida dela, ela vai ter jogos simbólicos. E aí não adianta eu querer ficar forçando a barra para um pai jogar com a criança e achar que a criança não vai pegar a pecinha do jogo e fazer de conta que tá voando lá o carrinho, ou o carrinho tá andando, ou que o bonequinho vai fazer de conta que é mamãe e papai. Entendem? Então tudo isso aqui tem que estar muito claro para a família. Quando você for orientar
o teu cliente, a sua família, você vai ter que entrar em cada ponto desses daqui. E às vezes a gente acha que tá implícito isso aqui. Só que se você não colocar todos os detalhes e dessa forma aqui, ó, passo a passo didático, você não vai conseguir trazer esse entendimento para os pais. Imagine um casal em que a mãe é contadora e o pai é engenheiro, né? Então, trazer isso daqui dessa forma aqui, extremamente certeira, tá? E aqui o material correto, de forma que seja viável financeiramente também, né? Porque não adianta só eu passar uma relação de 10 jogos lá para os pais, porque eu sei que eles não vão adquirir. E aqui agora, por exemplo, falando das profissionais, vocês, por exemplo, vamos supor que vocês tenham lá os arquivos dos bichos brasileiros, você imprime e dá pro pai, né? É uma forma de você garantir que o teu trabalho tá dando resultado, porque se a gente não der pro pai ali, ó, a gente vai dar pro pai o conhecimento do desenvolvimento infantil, o conhecimento dos processos mentais, o conhecimento dos tipos de jogos e o material na mão dele, a gente não vai ter resultado, tá? É experiência própria e, como eu falei, sem julgamentos. Então, é óbvio que na aula que vem, o que a gente vai aprender? Fase de desenvolvimento, processo mental e tipos de jogos, né? Porque vocês vão ter que aprender para passar para os pais. Os processos mentais também nós vamos aprender. Nós temos 3 processos mentais e mais uma questão que é em relação ao espaço, tá? Resumindo, nós temos seriação, classificação e conservação e essa questão do espaço. Então, vejam, são 4, né? 4 categorias de raciocínio, vamos dizer assim, para ficar mais fácil aqui para vocês, tá? Para cada processo mental desse, eu tenho os desdobramentos que é das fases do pré-operatório, tá? Porque o pré-operatório também é separado em 3. Vocês vão entender isso na aula que vem. Isso aqui eu tô tentando dar uma contextualizada. Ou seja, se eu tenho 3 momentos dentro do pré-operatório, eu tenho 12 processos mentais, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 12 processos mentais. E aí, para cada processo mental desse, eu tenho na base de 4, 5 jogos, que dá para utilizar fazendo todo esse trabalho com as crianças do pré-operatório. Até, gente,